Mévios e Tícias, assim, ó, articulado. Meu Brasil, bem-vindos ao podcast do Betão Especial, primeira edição. Primeiro Tribunal do Júri Brasil. Direto do Rio de Janeiro, eu tenho o prazer de estar com o Elde Lobo. Demais, Betão. A garota, psiquiatra forense, um dos maiores do Brasil, referência. Para mim é uma honra te receber aqui, nesse podcast gravado direto do Tribunal do Júri Brasil. Excelente oportunidade, assim, com esse público maravilhoso que te segue, né, que acompanha, que prestigia, eu também. Então, essa oportunidade de esclarecer algumas dúvidas do vosso público é muito gratificante. Eu vou começar, assim, as dúvidas do meu público, com as minhas dúvidas. Porque, assim, eu sou apaixonado por psiquiatria, psicologia. Mas o que é um psiquiatra forense? O que ele faz? A psiquiatria forense, ela é uma subespecialidade da psiquiatria que procura fazer esclarecimentos para as partes da justiça de questões que envolvem a saúde e a doença mental correlacionadas com as leis. Então, os psiquiatras forenses podem atuar na parte criminal, tanto para o próprio juízo, como com a finalidade de fazer uma atividade pericial, neutra. E pode ter a participação e a contribuição para o Ministério Público, como também para a defesa. Então você pode ser nomeado pelo juízo, ser o perito do juízo, ou ser o perito contratado pela defesa ou pela acusação para trabalhar em determinado caso. Exatamente. A gente usa a terminologia perito para os profissionais que prestam serviço exclusivo aos juízes, que devem ter uma participação em um trabalho absolutamente neutro. E chamamos de assistentes técnicos os psiquiatras forenses que prestam serviço ou para o Ministério Público ou para as bancas defensivas. Ah, entendi. E eu falei que você é um das maiores referências do Brasil hoje na psiquiatria forense, e você trabalhou nos casos de grande repercussão. Um deles é o caso Henri Borel. Nós fazemos parte da assistência técnica da banca defensiva, fazendo algumas atividades voltadas para a defesa. Por quê? Porque por vocação, informação e por experiência, a nossa empresa, a nossa equipe é focada em defesa. Sim. Então o seu trabalho hoje é focado na defesa. Essencialmente em defesa. Até porque essa é uma habilidade que estamos desenvolvendo há aproximadamente 20 anos. Então, ao longo do tempo, nós fomos tendo mais sucesso e contribuindo muito mais com a defesa do que com as outras partes. Com isso, fomos consolidando, então, como subespecializados em contribuição para bancas defensivas. Legal. E agora, falando da sua formação, você é médico, psiquiatra, e você fez algum outro... Você fez direito? Como que essa formação do psiquiatra, porém? Então, eu sou médico, graduado da Universidade Federal de Goiás em 2001. Depois eu fiz residência médica em psiquiatria geral em 2003, 2004. E depois eu fiz alguns anos de estudos, cursos, preparação para essa subespecialidade da psiquiatria, que é a psiquiatria forense. E para ter esse título, nós submetemos a provas do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E depois de aprovado nesse concurso, daí adquirindo a titulação de psiquiatra forense, que tem no Conselho Federal de Medicina um registro, que chama Registro de Qualificação de Especialista. Então, eu não tenho formação em direito, estudo as partes do direito que dizem respeito às questões que eu vou contribuir tecnicamente para os melhores resultados possíveis, quando possível, tecnicamente, para as defesas. Quando você trabalha, eu sou um advogado civilista, então você me perdoe qualquer pergunta que pareça ser idiota, mas é porque eu realmente tenho dúvida. Primeiro que não tem pergunta idiota. É verdade. Vindo de Vossa Excelência. Quando você pega um caso, então o psiquiatra forense, ele pode emitir o laudo para o juízo para dizer que aquela pessoa, naquele determinado momento, ela estava agindo por forte emoção, ou se ela estava num estado psíquico que naquele momento impedia ela de viver a realidade. Exatamente. Assim, eu não sei se você está conseguindo entender. Perfeito. A maioria das nossas avaliações, elas são feitas de modo retrospectivo, ou seja,
de fatos que já aconteceram há semanas, meses, algumas vezes até anos. Então, a maioria das nossas avaliações são de fatos que já aconteceram. Sem nenhuma magia, sem nada diferente do que é metodológico e científico, nós fazemos essa avaliação exatamente para colaborar com a justiça, esclarecendo dúvidas. Um dos nossos trabalhos principais é esclarecer se, ao tempo de um fato acusado ou provado do passado, se o indivíduo apresentava as capacidades de entender ou não o que estava fazendo, ou a capacidade de se controlar ou não de acordo com aquilo que fez em ação antijurídica. Portanto, nós temos conhecimentos, técnicas e métodos para esclarecer para a justiça se um autor de um fato passado, naquele momento passado, ao tempo daquela ação antijurídica, tinha condições ou de entender ou de determinar-se. E como é feito, agora curiosidade mesmo, como é feito esse exame? É conversando, é através de exames mesmo na cabeça da pessoa? Como é que é? Perfeito. Nós temos algumas vezes o impedimento de falar com o indivíduo, Sim. que algumas vezes até já morreu, e nós avaliamos a si mesmo. Então, esse é o tipo de avaliação que nós chamamos de avaliação direta. A avaliação direta é aquela que falamos, esclarecemos sobre o indivíduo sem nunca ter tido contato presencial com aquela pessoa, com aquele periciado, baseado nos prontuários médicos, nas declarações que os familiares fazem, que testemunhas já fizeram, especialmente no histórico jurídico da pessoa, ou seja, avaliando a certidão de antecedentes criminais. Essa é a avaliação indireta. Quando nós temos a possibilidade de fazer a avaliação direta, aquela de ter a oportunidade de ter o contato presencial simultâneo e agora telepresencial, existe uma entrevista médica psiquiátrica forense estruturada, com começo, meio e fim, perguntas direcionadas, e também sempre contamos com o apoio de outros profissionais, como, por exemplo, os psicólogos jurídicos. Os psicólogos jurídicos, sim, esses aplicam testagens, cujas testagens exclusivas do profissional psicólogo pode trazer esclarecimentos complementares. Tanto é que a psiquiatria forense, de maneira predominante, trabalha de mãos dadas com a psicologia jurídica. Até porque no Brasil as testagens, a maioria delas, é de uso exclusivo dos psicólogos. E em alguns momentos, nós temos a necessidade de solicitar exames complementares. Que exames são esses? Tomografia computadorizada do cérebro, ressonância nuclear magnética no cérebro, exame toxicológico para ver se o indivíduo fez uso de substâncias psicoativas, listas e listas. Então, são essas possibilidades, ou avaliação indireta ou avaliação direta, quando teve uma mudança de paradigma na pandemia, em que nós só chamávamos de avaliação direta aquela presencial. Agora nós chamamos de avaliação direta também aquela telepresencial simultânea. Assim, porque o Conselho de Medicina permitiu, né, o atendimento telepresencial. Houve uma flexibilização muito importante, uma enorme evolução, um enorme avanço de modernização por parte do Conselho Federal de Medicina. E outro caso que eu achei muito interessante a tua participação, Held, foi um caso de enorme repercussão, e a gente está chegando no momento de eleição, foi o caso do Adélio Bispo, em que ele foi absolvido, até o Zanoni Júnior, que era advogado dele, Sim. né? E você que fez o laudo da defesa, não foi? Isso, o Dr. Zanoni Banca contratou o nosso serviço porque havia dúvida por parte do Dr. Zanoni e da banca defensiva se esse réu tinha capacidade de entender ou controlar-se daquela ação gravíssima que ele fez. E daí, entendo essa dúvida, solicitaram ao juízo do caso que pudesse ter uma avaliação nossa. Aí nós fizemos uma avaliação que ficou confirmada a dúvida em relação à sanidade mental dele, de onde o juiz aceitou instaurar o incidente de sanidade mental. Tiveram as perícias dos médicos de confiança do juiz, com o nosso acompanhamento na posição de assistente técnico, de onde esclarecemos para a justiça as incapacidades de entendimento e determinação que levou à absolvição imprópria. Esse caso é emblemático. Agora me fala assim, já que a gente está aqui no primeiro Tribunal do Júri Brasil, você participou, você acabou de dar uma palestra aqui. Palestra muito energizada, temos aqui um público nesse evento do Rio de Janeiro muito interessado, com perguntas muito inteligentes, e tivemos a oportunidade de esclarecer
várias dúvidas aos advogados e, felizmente, estamos tendo também a participação de um outro público, que é também dos psicólogos. E pode falar um pouquinho como foi? Excelente, ou seja, Qual foi o tema? essa nossa palestra foi sobre, especificamente aqui, uma subtemática de crimes contra a dignidade sexual. Então, crimes contra a dignidade sexual, nós, psiquiatras forenses, junto com os psicólogos jurídicos, procuramos esclarecer se um acusado, se um réu, tinha ou não também capacidade de entender ou de controlar em uma situação de crime contra a dignidade sexual. E preocupamos sempre de avaliar profundamente se aquele indivíduo tinha ou tem o histórico de uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas, quer sejam as ilícitas, por exemplo, álcool, quer sejam as ilícitas, por exemplo, cocaína. Então, em crimes contra a dignidade sexual, nós avaliamos os indivíduos acusados ou réus no sentido de quanto tinham ou não adoecimento que justificasse aquela ação criminosa. E você disse que a plateia participou muito e realmente, porque esse tema psiquiatria, dentro da tua equipe tem psicólogo. Sim, ou seja, o trabalho de psiquiatria forense é prescindível essa parceria, porque existe, no Brasil, nós temos uma regulamentação do ato médico. Por exemplo, só médicos podem solicitar exames e interpretá-los, quer seja de imagem, neuroimagem, ressonância nuclear magnética, toxicológico, e da mesma forma tem legislação que só os psicólogos podem aplicar algumas testagens. Portanto, no Brasil, as organizações jurídicas fazem com que psiquiatria forense e psicologia jurídica impossível trabalhar de maneira isolada. Necessariamente devem ser de mãos dadas. E eu confesso não, porque é apaixonante a psiquiatria e a psicologia. E me fala, já que a gente está falando da sua participação, teve alguma pergunta interessante? Você falou que a galera estava energizada. Você achou mais curiosa? Porque, por exemplo, eu ficaria aqui sentado tirando dúvida contigo. O dia todo, eu sou especialista, cara. Da mente humana. Eu falo, será que ele tá me examinando aqui agora? Não é o caso, não é o caso. Hoje não. Então é o seguinte, a pergunta, todas as perguntas foram interessantes, mas me chamou bastante atenção a pergunta da diretora, da doutora Graciele Queiroz. No seguinte sentido, existe a temática das falsas memórias, e geralmente fala-se de falsas memórias para crianças e adolescentes. E ela perguntou se existe também falsas memórias, ou seja, lembranças que não correspondem à realidade para adultos. E eu confirmei que sim, todas as pessoas estão vulneráveis a terem lembranças que de fato não correspondem à realidade. Ou seja, a memória é uma função mental altamente sensível a informações externas, a influências, a coações. E também, quando o indivíduo passa por um processo de adoecimento mental, ou tem o histórico de uso de álcool, drogas e até alguns medicamentos, tem um processo de deterioração, de deformação, de alteração de uma memória intacta. Então é até comum, isso é verdade. Que eu jurar que em determinada situação passada ocorreu de um jeito, conversar com uma pessoa que viveu que, cara, aquilo não foi desse jeito. E ser confirmado por 2, 3 pessoas diferentes que aquilo não aconteceu do jeito que, principalmente na infância, né? Foi muito comum isso. Que aquilo não aconteceu do jeito que a vida inteira, eu achei que tivesse. Então, as falsas memórias, nome. Então, as falsas memórias, elas acontecem em qualquer faixa etária da vida. Inclusive idosos, mesmo os idosos saudáveis, tendem a apresentar falsas memórias. Pô, legal. Held, prazer, uma honra te receber aqui, cara, no podcast. Tá acabando aqui o evento, tô um pouquinho cansado, mas, cara, foi muito bom te receber aqui. Espero ter a oportunidade, que eu tô montando isso aqui, a gente vai montar aqui no Rio de Janeiro, da próxima vez que tiver no Rio de Janeiro, fazer um podcast só contigo, sei lá, 2 horas pra gente trocar ideia. Gratidão. E a gente se vê não, se despede aí, eu tô aprendendo, tá? Aí eu me despeço, acho que você que se despedir pra aquela câmera ali, ó. Muito obrigado pela oportunidade aqui de colaborar com a Mansão Jurídica no sentido de esclarecer dúvidas
que modestamente o senhor está dizendo que são suas, mas que são de vosso público. Ah, obrigado. É verdade. É de todo mundo, né, cara? Todo mundo, principalmente da área jurídica. Então, sempre sinto na obrigação de trazer esclarecimento para grandes públicos, especialmente para um público qualificado como o vosso, no sentido que eu formei numa universidade pública, na Universidade Federal de Goiás. Então, na obrigação social minha, eu tive o meu curso custeado pelos senhores, pelo contribuinte, de transformar parte do meu trabalho em serviço de prestação de esclarecimentos para a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade de fazer valer. Obrigado mesmo. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau.